Senhor Jesus Cristo começasse a sua obra hoje, já finalmente, para finalizar, nós teremos quanto tempo ainda até o fim realmente do mundo? 1007 anos. Quando que termina a era da igreja? Com o arrebatamento da igreja. É bom lembrar que no arrebatamento da igreja vai acontecer o número 14, que é o quê? A primeira fase da primeira ressurreição. Quem ressuscita nessa primeira fase? Os mortos em Cristo. Muito bem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vimos, seremos juntamente com eles arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, nas nuvens. É legal essa palavra de 1 Tessalonicenses. Nós vamos encontrar com o Senhor entre nuvens, que é a palavra que os anjos deram para os discípulos lá que ficaram olhando lá Jesus subindo. Lembra que apareceu 2 anjos? O que eles falaram? Oi? Isso. Primeiro eles falam o seguinte: gente, por que vocês estão olhando para gente? Vocês estão olhando. Vamos trabalhar. Ó, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Então essa ideia do encontro do Senhor nas nuvens é muito importante. E o Senhor, quando ele for voltar para a terra, isso vai ser visto também, todo olho verá. Agora, qual que é o sinal para que aconteça o arrebatamento? Quais são os sinais que vão acontecer antes, que vão preceder o arrebatamento? Não tem sinal. Muito bem, para o arrebatamento não tem sinal, ele virá como um ladrão. O ladrão não dá sinal, ele não avisa: ó, estou indo aí na tua casa. Ele não faz isso, tá bom? Então ocorre o arrebatamento da igreja. Aí a história se divide em 2 cenários, tudo bem? Um cenário aqui da terra e outro cenário lá no céu. No cenário do céu, só vai estar lá no céu a igreja. Tudo bem? Só está a igreja lá no céu. Vai acontecer então 2 eventos. O número 6, que é o quê? Tribunal de Cristo, que é um tribunal de contas. Facilita ali o terceiro. O que vai ser julgado nesse tribunal? Como é que vai ser esse tribunal? O que você vai ser julgado pelas suas obras a partir de quando? Da sua conversão. Vale a pena lembrar que para Deus vale aquele texto de 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para Deus, ele vai começar a te julgar a partir da sua conversão. Esse texto para mim é bem pesado, porque minha conversão foi cedo. Eu vou ter bastante coisa para ter que responder para ele. Depois então desse tribunal de contas, esse tribunal vai trazer o que como resultado? Inferno, céu? Não. O que ele vai trazer como resultado? Hã? Qual que é o resultado de um tribunal de contas? Oi? Galardões. Ou vai ser aprovado ou vai ser reprovado algumas coisas. Aquilo que você fez que valeu a pena, isso vai ser conservado. O resto vai ser queimado. Essa é a ilustração do fogo como juízo. Tá? E depois do tribunal de Cristo, ou seja, a igreja, então ela é purificada nesse tribunal. Tudo bem? Aquela história de vai ter um telão lá que vai mostrar a sua vida. Eu não sei de onde o pessoal tirou isso, é uma baita de uma criatividade, mas não tem respaldo bíblico. Tá? Que todo mundo vai ver, ó, vai tá lá no telão. Né? Isso daí, não sei de onde o cara tirou isso. Tá? Deve ter tomado um negócio muito forte para pensar nisso. Então, número 7 vai ser o quê? Depois que a igreja está purificada, o que vai acontecer? As bodas do Cordeiro. A igreja então está limpinha, já está preparada, então ela então passa a ficar para sempre com o Senhor Jesus. Tudo bem?
Uma coisa importante ali, um evento que vai acontecer no arrebatamento, ele vai ser significativo para o resto da história. O que vai acontecer ali no arrebatamento com a igreja? Já no arrebatamento. Oi? Já foi. Agora com toda a igreja junto. Oi? Não. No arrebatamento. No arrebatamento. Corpos glorificados. Isso é muito importante para a gente poder chegar no céu da presença de Deus. E nossos corpos não aguentariam, pessoal. Tá? Imagina o sol. Se a gente se aproximar um pouco do sol, a gente, né? Imagina quem fez o sol. E a gente vai estar na presença dele. Então nossos corpos não aguentariam o tamanho poder. A gente precisa realmente ser revestido da incorruptibilidade, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se quiser ler um pouquinho mais sobre essa questão do corpo glorificado, 1 Coríntios 15 fala um pouco mais sobre isso, tá? Então a gente recebe o corpo glorificado. Isso vai ser importante, porque com esse corpo nós ficaremos com o Senhor e permaneceremos com esse corpo. Tudo bem? Quando depois nós voltarmos com Jesus à terra, nós já estamos com um corpo novo. Aquele negócio que a gente falou, pô, não vai ter celulite, estria, essas coisas. Tá? Vem depressa, Senhor. E aí, as bodas do Cordeiro, as bodas elas terminam no número 8 ali. O que acontece no número 8? Aí é a segunda vinda de Cristo. Para a segunda vinda de Cristo vai ter sinal. Especialmente com o pessoal que está aqui na terra. Tudo bem? Bom, mas voltando, o que aconteceu na terra durante esse tempo que a gente estava lá no céu? Duas coisas, na verdade uma coisa dividida em duas. O que vai ser? A tribulação. Quantos anos passam de tribulação? 7 anos. Muito bem. A primeira parte da tribulação, o que vai acontecer? Primeira parte, 3 anos e meio. O aparecimento do anticristo. Tudo bem? Aparece o anticristo, só que é lógico, ele não vai se apresentar como, eu sou o anticristo. Ele não vai fazer isso. Ele vai se apresentar como quem? Como Messias. Quem falou? Parabéns. Vai como Messias. Ele vai se apresentar como o verdadeiro Cristo. E vai ter muita gente, o mundo todo vai acreditar nele. Tá? Então, assim, alguns autores estudam. A Bíblia diz que já existe essa pessoa, que o anticristo ele já existe, mas ele está esperando que algo que o atrapalha, deixe de atrapalhar, ele possa se manifestar. Aí existem várias posições. A minha posição que é, o que atrapalha o anticristo de se manifestar é a igreja. Porque se ele aparecer hoje dizendo que é o Cristo, o que a igreja vai fazer? É mentira, tira esse cara, ele é anticristo, né? Agora não vai ter igreja aqui, aí o cara vai se fazer. Na metade da tribulação, o que vai ocorrer? Não, na metade da tribulação. Na metade da tribulação. A partir dessa metade, a partir disso que ele vai fazer, aí vai ter muita morte. Mas o que é isso que ele vai fazer? Isso, ele vai cometer um sacrilégio terrível, ele vai querer ser adorado, ele vai se revelar. E aí os judeus vão perceber que ele não era o Messias, mas ele era o anti-Messias, o anticristo. Tá? E aí eles vão perceber que realmente o verdadeiro Messias é aquele que já veio, eles rejeitaram. Tá? Só uma questão importante também que eu não posso esquecer. Vai ocorrer algo instantes antes do arrebatamento, que também marca o fim da era da igreja, que é o quê? Não dá para dizer que é um sinal, porque nem todo mundo vai ver. Mas é importante porque a era da igreja só acaba depois que acontecer isso. A plenitude dos gentios. Quem falou?
Muito bom. A plenitude dos gentios. O Senhor Jesus tem ovelhas que ainda não são desse aprisco. Já ouviram isso em algum lugar? E a ele convém reuni-las. Aí sim haverá apenas um rebanho e um pastor. Bom, de certa forma, então, o nosso versículo do ano ele não deixa de ser escatológico também, né? Ele é escatológico também. Entra a plenitude dos gentios, a igreja é arrebatada, corre o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e aqui na terra o anticristo já apareceu, cometeu um sacrilégio terrível. Os judeus vão começar a dizer, gente, ele não é o Cristo, não acreditem nele. Bom, aí ele vai começar a perseguir os judeus e todos aqueles que crerem no evangelho que será pregado a partir de 2 testemunhas e de 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que vão passar pelo mundo pregando o evangelho. Tudo bem? Por isso que tem muita gente que confunde 144 mil. Esses 44 mil serão seres humanos que estarão pregando aqui na terra. Tem nada a ver com vaga para o céu. Tem nada a ver com vaga para o céu, tudo bem? No céu há vagas. Então, não tem nada a ver com 144 mil só. No número 13, então, quando ele faz isso, começa a grande tribulação. A grande tribulação, pessoal, é uma tribulação que o pessoal nunca viu. O holocausto de Hitler vai parecer jardim de infância, brincadeira de jardim de infância. Vai ser um negócio sangrento, vai pegar a terra toda. Tá? No final, então, desse período, serão derramados, a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra, já começando os seus juízos sobre a nação de Israel, sobre toda a terra. Tá? Volta o Senhor Jesus Cristo e ele trava uma batalha. Qual é a batalha? A batalha do Armagedon. Ele ganha essa batalha? Totalmente, ele ganha. E quem vem com ele para essa batalha? A igreja, né? Só que agora a igreja é transformada, a igreja não mais como noiva. Por que não mais como noiva? Hoje a igreja é noiva de Cristo, não é? Não é mais noiva. Por que não? Já aconteceu as bodas, pessoal, já casou. Não sai mais do lado. Não haverá mais essa separação do Senhor Jesus com a sua igreja, esse distanciamento, tá bom? Então ele não vem mais com a sua noiva, agora ele vem com a sua igreja, tá? A gente ganha a batalha, tudo bem? Os crentes, os salvos aqui que estão presentes, ganha a batalha, e aí então os sobreviventes serão julgados, todas as nações serão julgadas. Vale a pena lembrar, como o pastor Paulo já ensinou, muito importante. Gente, a população da terra já está reduzidíssima. Tudo bem? A população da terra está reduzidíssima. A terra está em frangalhos. Está tudo arrebentado, está tudo quebrado, tudo destruído. E ainda vai ter esse julgamento das nações. A minha pergunta é, por que a terra está assim? Por que está esse cenário de devastação? Por quê? Oi? Pessoal, vamos errar com convicção, ou vamos acertar. Vai que acerta, vai que acerta. Chuta pro gol, vai que entra. Hein? Quando que ocorreu isso? Tá certinho. Quando que isso aconteceu? E isso, pessoal, lembra que quando vocês estudaram a grande tribulação, não vai ter ali os selos, as taças, não vai ter ali as trombetas, vai acontecer um monte de juízo de Deus, vai vir lá os gafanhotos, que a gente vê que são demônios, a lua vai ficar com cor de sangue, não lembra disso? O sol vai perder o seu brilho, vai ter peste. Lembra dos cavaleiros lá do Apocalipse que o pessoal fala, né?
vai vir peste, vai vir morte, vai morrer gente a roda, a população mundial vai ser reduzida, vai sobrar pouco. E os que sobram ainda vão querer ter força para destruir Jerusalém nessa batalha do Armagedon. Ou seja, toda a população do mundo vai se concentrar, porque o anticristo ainda vai dizer que a culpa de tudo que está acontecendo é dos judeus. E vai ter gente, muita gente, milhares de gente acreditando nisso. Batalha do Armagedon acontece, o Senhor Jesus vem com a sua igreja, ganha a batalha, protege o remanescente fiel de Israel, julga as nações. Então aí ele começa o reestabelecimento da terra e começa 1000 anos de reinado físico, literal, Jesus reinando mesmo sobre a terra. Jesus, ele é o grande regente do mundo. Há profecia dizendo que Davi vai ter uma posição de destaque, possivelmente governador ali de Jerusalém e governador de Israel. E Zorobabel também, lá em Ageu, tem uma profecia que diz que ele também seria colocado numa posição de destaque, tá? Possivelmente ali na cidade de Jerusalém. Tudo bem? A gente vai ver também que essa reconstrução será feita pela igreja e os que sobreviveram a toda essa tribulação, aos que foram julgados de forma positiva no julgamento das nações. Tudo bem, pessoal? Então, nesse momento, no milênio que nós vimos já nas aulas passadas, vai ter o Senhor Jesus Cristo reinando, a igreja na administração. E a gente viu na aula passada como o nosso coração é ruim, né? O nosso coração ele é realmente difícil, porque durante esse milênio onde vai estar Satanás? Está aprisionado, tá? Vai estar lá, vai ser solto no final. Aí foi onde nós vimos na aula passada. Durante então o milênio, a maldição sobre a terra ela vai ser recuperada. Lembra, essa maldição começou quando? Lá em Adão. Por causa do pecado de Adão, Deus vira para Adão e diz o que para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Dela então produzirão, né? Aí, dependendo da versão, né? Espinhos e abrolhos, né? Então, no final do milênio, e aí vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20. Fala, meu irmão. 62. Passado 69, né? Essas 7 semanas que passou. Não, faltou uma semana, né? São 7 semanas e 62 semanas na primeira parte. 7 mais 62, 69. Que já aconteceram. E aí ficou faltando uma semana só. Parou o relógio ali na 62. Não, parou o relógio na 69. Isso. Já passou 7 e 62. Aí parou. Por isso que a gente colocou 69 ali, porque já passou 69 semanas. Vale a pena lembrar que a gente está falando de semana de anos, né? Não são semanas de dias. Isso. Na 69ª semana. Ontem eu estava lendo a passagem do Senhor Jesus Cristo lá em Lucas, que Jesus ele já está indo para o final do seu ministério, já vai ser morto ali em pouco tempo. E ele fala para a nação de Israel: Jerusalém que mata os profetas, né? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pitinhos, e vocês não quiseram. Ou seja, já tem várias vezes que o Senhor queria fazer com que Israel voltasse a ser aquela nação do sonho de Deus. E eles, então Deus mandava um profeta, para o profeta falar: gente, pessoal, tá errado, pessoal, vamos voltar. Mata esse cara, entendeu? Deus fez isso várias vezes, mandou vários profetas.
ali no milênio, no 14, no arrebatamento da igreja. Volta a correr o relógio. Tudo bem? A pergunta do irmão é quando que o relógio volta a funcionar, né? No arrebatamento da igreja. Por isso também o que a gente vai ver, aquele período de tribulação, onde Deus derrama o cálice da sua ira. Todo o mal, gente, está sendo punido ali, tá? Que era a promessa de Deus. E aí é muito legal a gente estudar hoje. Eu queria pensar nisso. Todo mundo está acompanhando o que aconteceu, por exemplo, no julgamento do mensalão. O que aconteceu? Foi feito um julgamento e os caras, pelo poder econômico, eles conseguiram colocar ali uma quantidade de juízes que tem a ver com os propósitos do partido. E eles acharam uma brecha na lei de forma que eles rejulgaram aquilo que o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal já tinha julgado. Ou seja, até então todo mundo achava que quando alguma coisa chegava no Supremo não tinha para onde recorrer. Inventaram que tem como recorrer, recorreram e as penas de alguns foram retiradas. A ponto de o Supremo Tribunal Federal falou: houve crime de quadrilha. Aí o Supremo Tribunal Federal agora está dizendo: não houve com esses aqui. Ou seja, houve aí uma revisão, né? Então, agora, será que todo mundo está lendo isso? Tem muita gente que acredita que realmente eles foram injustiçados, que houveria movimentação política para pegar esses mensaleiros, né? Inclusive, uma questão que cabe reflexão é o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal disse que eles têm que pagar uma multa pelos crimes que eles cometeram, e não está sendo contestado se eles cometeram os crimes que trouxe multa para eles, como pode o Estado permitir que seja feito vaquinha para pagar essa multa? Eu pegar e dar dinheiro para uma pessoa que foi condenada para que ela pague a sua multa, eu não estou incentivando um criminoso? Bom, o que eu estou querendo ressaltar aqui? Não estou querendo falar de política, obviamente. O que eu estou querendo ressaltar é que o Supremo Tribunal Federal reviu uma pena que tinha dado. Ele refez um julgamento. Pessoal, com Deus isso não vai acontecer. Graças a Ele, graças a Deus. O que Ele determinou, está determinado, está escrito e vai ser cumprido o que foi escrito. Então, a gente viu na última aula, a gente já está ali, ó. Hoje nós vamos ver o 11. O grande trono branco. Tá? E depois nós vamos, na próxima aula, a gente termina falando sobre o estado eterno. Nós vimos lá no milênio. Capítulo 20, rapidamente, versículo 1, vou voltar lá só para a gente dar uma revisada. Então vi descer do céu um anjo, tinha na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Que dragão? A antiga serpente. Quem que é? Diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. É legal porque assim, se você ainda tinha alguma dúvida lá de Gênesis, que aquela serpente lá era Satanás, aqui em Apocalipse ele tira essa dúvida: é Satanás, tá? Ele é aquela antiga serpente. Ele será preso, prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Essa ilustração do selo, o que ele quer dizer, pôs selo? Vocês já viram como é que é esse selo? Eles faziam isso em alguns
alguns túmulos. É como eles colocavam como se fosse uma tinta, alguma coisa assim, de forma que era colocado nas portas, dizendo: ó, não pode abrir isso aqui, porque se fosse aberto, ficaria claro que alguém mexeu ali, né? Mas o selo também tem ele tem uma questão importante, que é a questão de que ele não pode ser retirado. Então, assim, quando o anjo foi lá, prendeu Satanás, fechou e pôs selo, cara, ninguém vai abrir, pode ficar tranquilo. Aqui é uma questão também que eu gostaria de que os irmãos observassem comigo. Quanto tempo durou essa batalha? Não. Quanto tempo durou a batalha para prender Satanás? Teve batalha? Cara, simplesmente o anjo foi lá, pegou e prendeu, acabou. Sabe por que eu quero destacar isso, irmão? Nós vivemos num tempo que tem gente escrevendo, tem gente fazendo livro, como se assim, Satanás fosse aquele troço assim que ninguém vence, que tem que rolar um conflito, uma batalha. Se Deus mandou, cara, um anjo vai lá e ganha. Foi arcanjo? Foi arcanjo? Não está dizendo arcanjo, vem um anjo. Então, pessoal, cuidado com essas literaturas, que muitas vezes Satanás gosta de fazer propaganda com livro escrito por crente. Entendeu? O texto é o seguinte: Deus determinou, cara, vai vir um anjo, vai pegar e vai prender, acabou. Satanás, ele tem mais poder do que nós. Nós somos seres humanos, caiu. Nós não vamos brincar com Satanás, nós não vamos querer lutar com ele, nós não vamos fazer isso. Mas nós não podemos esquecer de que ele é um ser criado e que Deus é o criador de todas as coisas. Que Deus mandar, mandou e acabou. Satanás não tem poder para fazer nada contra Deus e nem contra os anjos que Deus mandou. Tudo bem, pessoal? Então, assim, se Deus mandou, vai lá e prende. Cara, ele vai lá e vai prender e não vai fazer nada. Você percebe? No texto não teve nem resistência. Ou seja, não teve batalha, não foi lá, guerreou, lutou, porque não teve isso. Simplesmente pegou, ela prendeu, fechou e acabou. Tudo bem, pessoal? Eu gostaria que a igreja notasse isso, porque nós não vamos brincar com Satanás, nós não vamos achar que Satanás é fraquinho, que ele não é de nada, porque isso não é verdade. Mas nós vamos entender que nós servimos um Deus que é todo poderoso, tá? Nós servimos um Deus que, se ele determinar, está determinado e acabou, tá? E que nós temos um Deus que já disse: as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Veja bem, não é que as portas da igreja vão prevalecer contra o inferno. O texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, irmão, nós temos que avançar. Satanás pode até tentar alguma resistência, mas Deus já determinou que a gente vai ganhar. Agora, o que ele vai fazer? Eu lembro de um colega meu lá no Rio de Janeiro. Ele tinha um cachorro pequenininho. Só que esse cachorro, de alguma forma, ele entendeu que se ele latisse para o canto da parede, aumentava o latido dele. Então, quando ia passar lixeiro, o cachorro gosta de latir para lixeiro, carteiro, né? Quando ia passar um, ele virava para a parede e latia. Aí o latido dele saía mais alto. Então parecia aquele baita cachorro porcaria de nada. Satanás, ele gosta de fazer aquela propaganda sensacionalista, dizendo que ele é mais do que na verdade ele é. O fato é o seguinte: que se Deus determinou que a igreja vai fazer o trabalho que ela tem que fazer, meu irmão, vamos fazer. Ele vai tentar resistir? Vai resistir, mas as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Isso é uma questão importante. Tudo bem? Isso é muito importante mesmo. Porque o que o texto diz claramente: não houve nem resistência. Um anjo, também não vou desmerecer um anjo, é um anjinho qualquer, não, um anjo foi lá, cumprindo um mandato, foi lá, prendeu e acabou. Lucas.
também a própria atuação, Satanás querendo fazer Deus falando, ó, isso aqui você pode fazer, isso não. Ó, tudo bem, você pode tocar no corpo, mas você não pode tirar a vida. Existem alguns autores que vão deixar claro isso. Até o diabo ele vai ter que obedecer à ordem de Deus, porque Deus ele não é poderoso, ele é todo poderoso. Então, não é só poderoso, ele é todo poderoso. E que a ordem de Deus é obedecida por todos, inclusive pelo inimigo de Deus. A gente precisa tomar esse cuidado, porque existe uma teologia, e a gente tem que reagir contra essa teologia, de que assim, aquele negócio do yin yang, né? Tem Deus, tem o diabo, e que um luta contra o outro. Gente, isso não é verdade. Deus é Deus, é o Criador de todas as coisas. O diabo é um ser criado, é um anjo caído. Então, a gente precisa guardar essa proporção aí. Bom, Satanás foi preso, versículo 4 agora. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Esses morreram quando? Na tribulação, isso. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vai ter uma segunda ressurreição, que a gente viu ali, tá, pessoal? Só para lembrar isso daí. Os restantes dos mortos não reviveram. Então vai começar o milênio. Os mortos que foram infiéis, que foram desobedientes, eles não reviveram. Tudo bem, pessoal? Eles não voltam a habitar a terra. Teoricamente, então, só tem gente boa aqui na terra. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Tá? Então, os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição, porque a gente vai ver hoje a segunda ressurreição. Para que vai ser? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Isso foi a aula passada. Sendo solto de sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Esse negócio de Gog e Magog, o pessoal perguntou também, são nomes simbólicos dados a 2 grandes inimigos dos projetos de Deus, tá? E eles simbolizarão todo esse povo vindo para atacar ali, marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Lembra o que a gente falou na aula passada sobre isso? Para que vai acontecer isso no final? O que isso está demonstrando no final? Como é que vai ser o milênio, pessoal? Lembra aí para mim, rapidamente. Jesus é o grande. Isso. Eles serão pessoas que vão aceitar suborno? Não. Então, a igreja ela é absolutamente incorruptível e ela vai ser responsável pela administração pública. Como é que vai ser então essa administração pública? Perfeita. Perfeita. Né? Como é que vai ser a nossa vizinhança? Tranquilo, vai ter absoluta segurança, paz. Como é que será a saúde? Excelente, né? As escolas, excelentes, perfeitas. Os professores, todos os professores vão ser qualificados, né? Como é que vai ser a moradia? Excelente, totalmente segura, sem preocupação com as coisas, né? Pessoal, o fato é que é tão bom
que algumas pessoas que não têm conhecimento teológico confundem até com o céu, né? O reino milenar vai ser tão bom que tem gente que confunde com o céu. Aquela questão do leão do lado do bezerro, lembra dessas coisas assim? O leão vai pastar. Lembra dessas passagens, né? Que vai haver aquela maldição também que havia sobre a natureza, do homem começou a comer carne e os animais começaram a ter medo do homem, isso vai passar também. Por isso que vai haver essa pacificação do reino animal com o reino humano, né? Imagina essa terra, pessoal. É tão bom que tem gente que confunde com o céu, mas vai ser na terra isso. A reconstrução do mundo de uma forma correta. Imagina, todas as cidades que forem reconstruídas serão cidades planejadas. Já pensou nisso? E aí no final o que acontece? O pessoal se rebela e vai fazer manifestação contra o Messias. No final ainda tem rebelde, gente. No final Satanás ainda vai achar gente para seduzir, ainda vai achar descontente. Imagina, cara. Teve uma história de um cara que estava morrendo numa cadeira de roda e o médico era um cara crente, estava dando o máximo que ele podia, aquela fila gigantesca ali no interior de gente para ser atendido, o cara quase morrendo. E o médico já quase desfalecendo de tão cansado, dobrando o turno. Ele faz uma oração: Senhor, me ajuda, eu não consigo, eu estou muito cansado. Aí daqui a pouco ele está de olho fechado orando, daqui a pouco ele sente uma mão no ombro. E aí quando ele olha, é a pessoa de Jesus do lado dele. Meu filho, vai ali para a sala do lado, dorme um pouco, deixa que eu atendo. E aí sentou no lugar do médico e falou: próximo. Aí entra esse cara com a cadeira de roda, já quase morrendo, porque não tinha maca para ele, então entraram com cadeira de roda. Ele olha e fala: cara, você tá curado, pode ir embora. O cara sai andando do consultório, e aí o pessoal vira para ele e fala: e esse médico aí, é bom? Bom nada, uma porcaria, cara, nem pôs a mão em mim. Nem me perguntou meu nome, não falou nada. E ainda vai ter gente assim, gente, lá no milênio. Imagina isso. Isso é para destacar o quê? A dureza do nosso coração. Como o nosso coração ele é pecaminoso, por isso que nós nunca podemos subestimar a maldade que a gente pode fazer. A gente nunca pode subestimar o erro que a nossa visão pode ter, que as nossas conclusões podem fazer. Eu posso estar recebendo uma coisa boa e ainda assim estar murmurando, estar reclamando, porque o meu coração ele é assim. Vai ter então isso, só que aí agora, nesse momento de Satanás, então, ele seduz as nações, me parece aqui pelo número que vai ter muita gente. Por que parece isso? Isso, a Bíblia diz que o número desses é como a areia do mar. Então a gente vai ver que houve realmente uma grande repopulação, o repovoamento, né, da terra, e que vai ter muita gente se rebelando. Possivelmente algumas gerações depois daquela primeira geração que sobreviveu aos julgamentos, que sobreviveu a tudo ali, a batalha do Armagedão, que eram pessoas piedosas. Lembra? Começa todo mundo com gente boa. Dá pra gente lembrar um pouquinho também a questão de Noé aí, né? Você lembra? Sobraram 8. E desses 8 eram tudo pessoas fiéis, não era? E daí começou toda a doideira acontecendo de novo aí, né? Então, só que agora, o que acontece? Há uma batalha aqui. Há uma batalha aqui nessa passagem? Não há uma batalha, simplesmente aqui o texto vai dizer: marcharam então pela superfície da terra, ou seja, andaram a beça, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Porém, o que acontece?
desceu fogo do céu e os consumiu. Aí, gente, não teve batalha. Deus simplesmente derrama o que faltou da sua ira. Ó, gente, olha a podridão do coração humano. E aí não tem batalha, simplesmente Deus vai lá, mata todo mundo. Muita gente. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontra não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Por que não houve um julgamento aqui do diabo? O diabo já foi julgado, pessoal, e o seu fim já foi decretado. Por isso que o que ele faz, tentando fazer você desistir das coisas de Deus, ele faz de forma desesperada, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele não tem todo o tempo do mundo, ele tem algum tempo para tentar seduzir os incrédulos que já estão perdidos e para tentar desacelerar a igreja. Então ele vai tentar dissuadir a igreja de fazer o que ela vai conseguir fazer. Ele vai dizer que é impossível, ele vai semear discórdia no meio dos irmãos, ele vai tentar te desanimar, te desacelerar, porque ele sabe que o tempo dele está acabando e que você tem o potencial de transformar a história. Ele já foi julgado. Até o Senhor Jesus Cristo lá, ele diz isso lá em João, quando ele fala sobre o ministério, João capítulo 16, ministério do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem tem então essa função de convencer? Quem? O Espírito Santo, certo? Ele vai convencer o homem de três coisas. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo... Se o príncipe do mundo já está julgado, imagina você que não crê no Evangelho. Percebe a questão? Ele está falando ali para as pessoas. Se o príncipe do mundo já está julgado, imagina vocês que estão ouvindo. Se vocês não crerem, você vai ter um juízo igual ao que ele tem. Voltando então para Apocalipse 20, versículo 11. Aí começa agora então o juízo final. Tá? Antes do juízo final vai haver uma ressurreição. Tudo bem? É a segunda ressurreição. Para essa segunda ressurreição, eles não são chamados de bem-aventurados. Não são chamados de bem-aventurados. Olha lá, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Pessoal, não está claro em que lugar vai ser esse julgamento. Não está claro em que lugar vai ser esse julgamento, tá? Ele vai dizer que é um lugar onde não teve espaço nem para o céu nem para a terra. Que lugar é esse? Não sei. Tá? Então, ó, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia.
e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então houve aí uma ressurreição, aqueles que não participaram da primeira. E essa ressurreição tem como finalidade eles serem ressurretos para serem julgados, nesse julgamento que é o grande trono branco. Quem então foi julgado? Os que morreram sem Cristo, tá? Não os que morreram em Cristo, os que morreram sem Cristo. E o problema que vai ser dito aqui no texto é que, olha lá, ó, versículo 12 diz: serão julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O julgamento foi com base então no que estava escrito nos livros, mas o que condenava eles? Versículo 15. Não, versículo 15. O que condenou eles? Oi? Porque o nome deles não foi achado no livro da vida. O que condenou eles foi isso. Ó, Mateus capítulo 7, 22 e 23. Ele vai lembrar aquele julgamento naquele dia. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônio? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, naquele dia, que dia? Esse dia. Nesse dia, tá? Deus vai dizer isso daí. Ó, agora acabou. A gente precisa tomar cuidado, porque não vai ser o fato de eu achar que eu sou crente, não vai ser pelo fato de eu ter feito lá uma profissão de fé, de eu ter dito que era, mas o que está sendo jogado é se realmente eu fui de Deus ou não. E é interessante que essa ideia dos livros sendo abertos, sendo lidos, então lá, os mortos foram julgados segundo as suas obras. E onde que estavam sendo lidas as obras do pessoal? Nesses livros. Gente, isso é uma noção judaica importante. Essa teologia é interessantíssima, né? Existe uma ideia de que hoje, cada dia que se passa, nós escrevemos uma página da história da nossa vida. Que todas as ações que nós fazemos, elas são escritas em livros. Tá? E por isso que o texto vai falar, Jesus vai falar que a ansiedade ela não aumenta em nenhum côvado o curso da vida. Lembra que Jesus fala isso? Não deis ansiosos por coisa alguma, né, tá? E depois ele vai falar: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus fala isso, cara, o que você vai fazer vai ser registrado, fica tranquilo, e a sua ansiedade não vai aumentar a quantidade de tempo que você vai viver. Pelo contrário até, né? Mas o fato de você estar ansioso, cuidando da sua vida, querendo lutar pelos seus próprios interesses, e é isso que Jesus está atacando. Ó, todas as suas preocupações que você tenta se proteger não confiando em Deus, é realmente uma forma de blasfemar, de falar: ó, eu preciso me proteger porque o meu Deus não é suficiente para me proteger, então eu preciso me proteger, então eu vou me resguardar, vou buscar os meus direitos, vou fazer o que eu tenho que fazer, porque o meu Deus não é suficiente para tomar conta de mim, né? Então cuidado aí que a gente precisa ter. Esses livros vão ser abertos e eles vão ser julgados segundo as suas obras. Aqui uma questão importante é que para Deus, isso me traz muito consolo, pessoal.
Principalmente quando eu sou de alguma forma machucado, quando eu sou traído, quando eu sou de alguma forma prejudicado, eu sei que aquilo que a pessoa está fazendo está sendo escrito no livro dela. Eu posso ficar tranquilo que vai chegar uma hora que essa pessoa vai ser julgada. Hoje o nosso desejo é o quê? Senhor, salva essa pessoa. Porque se ela for salva, ela vai poder ter uma visão do que ela está fazendo comigo. Não foi essa a palavra de Jesus quando ele estava sendo punido? Qual foi a palavra dele lá na cruz? Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa ideia é a solução para alguém que está nos agredindo, que está nos machucando. É, Senhor, dá luz para essa pessoa, para que ela possa entender o que ela está fazendo contra mim. Agora, se essa pessoa se mantiver rebelde, ela será punida. E ela vai estar nesse julgamento aqui. Então, essas pessoas que a morte entregou, o mar entregou, são todas as pessoas que morreram durante todo esse tempo da história. Durante todo aquele tempo da história. Tá? Todo mundo um dia vai estar lá. E uma coisa interessante que para mim também me traz muito consolo é essa questão de que todos serão julgados, inclusive os crentes. Só que os crentes, eles são julgados para outra coisa, para a prestação de contas do que eles fizeram com a sua salvação, mas eles também serão julgados. E uma coisa que uma vez eu aprendi foi o seguinte: eu tinha aquela mania, às vezes, de chegar lá pro meu decurião, lá pro meu deão. Pô, cara, por que você não fez a montagem que eu pedi para você fazer? Pô, eu não fiz essa montagem porque o fulano ali não fez, eu não fiz também. Cara, mas eu não mandei você fazer? Mandei, mandou. Poxa, então, cara, você vai tomar um gancho aí, porque eu mandei você fazer. Eu falei, pô, mas você tem que falar com o cara. Peraí, só um minuto. Ó, um dia, e aí ele me conta essa história. E é bíblico isso. Um dia todo mundo vai estar diante de Deus. Todo mundo vai ser julgado. Você acha que o Deus Todo-Poderoso, quando chegar para você perguntar, Charles, por que você não fez isso? Você acha que ele vai aceitar esse argumento? Ah, mas o fulano ali... Sabe o que ele vai dizer para você? Charles, o fulano está na fila, daqui a pouco vai chegar a vez dele. Agora é você que está diante de mim. E aí, por que você não fez? Não vai ter essa, mas o fulano... Calma que eles estão na fila, vai chegar a vez deles. Eles vão responder pelo que eles fizeram. Mas você... Por que você não me obedeceu? Cara, isso me trouxe uma lição profunda. E é verdade. Às vezes a gente fica, porque é uma coisa meio infantil, né? Por que você bateu nele? Porque ele me bateu primeiro, né? Ah, então pode. Então está liberado. Isso não é vingança? E Deus vai aceitar isso? O que vocês acham? Nem no julgamento dos crentes, nem nesse aí, meu filho. Chegou, calma que os livros dele já estão ali, ó, separados. A gente já separou ali nos altos, ali. A gente vai abrir daqui a pouquinho. Agora é o teu que eu estou lendo. Por que você não me obedeceu? E o pior, aqui pensa no seguinte: nós temos livros sendo escritos. Os crentes, verdadeiros crentes, tem livros sendo escritos. E a gente vai ser julgado segundo as nossas obras? Qual a diferença? Oi? Pode ser até pior, né? Justamente. Mas por que a gente vai ser inocentado? Oi? Pelo mesmo critério deles. Qual foi o critério deles que condenou eles? Ou seja, a gente não vai ser salvo porque a gente não fez coisa errada. Nosso livro vai estar cheio de coisa lá escrito. A diferença não foi o nosso mérito. A diferença foi porque o nosso nome foi escrito no livro da vida pelo sangue de Jesus. Isso quebra a nossa arrogância. Isso quebra aquela noção de que, vamos escrever coisa bonita. Não, nós vamos escrever, mas não é isso que salva. Esse é um texto importantíssimo para demonstrar a salvação
não é pelas obras. A salvação não é pela tua performance. Você tem que ser correto, tem que fazer a coisa certa? Tem, porque Deus mandou, e a nossa forma de agradecer o sacrifício dele. Mas não é porque a gente vai ser salvo por isso. A nossa salvação está pelo fato de que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Para o nosso nome ter sido escrito no livro da vida, eu precisei crer pela graça de Deus em Jesus. Entenderam isso, pessoal? Isso é muito importante. Isso também vai fazer com que a gente olhe os erros do nosso irmão com mais amor. E até, caramba, olha, ele vai ser julgado por essa bobagem que ele está fazendo comigo. Pô, deixa eu ir lá ajudar ele. Irmão, ó, não faz isso não, irmão. Isso daí corrige esse erro. Como que a gente pode corrigir erros hoje? Que estão sendo escritos pelas coisas erradas que fazemos. Como que a gente corrige? Confessão, se arrependendo, pedindo perdão. Eu peço perdão para o meu irmão, peço perdão para Deus. Está lá escrito. Mas a Bíblia diz que Deus não vai levar aquilo em conta. Isso me dá muita esperança, né? Um dia eu fiz uma oração ao Senhor e Deus tem me atendido. Eu fiz essa oração quando eu tinha 16 anos. Eu entendi um pouco disso, depois no seminário eu vim entender com mais profundidade isso, né? Que quando a gente pede perdão a Deus, é como se Ele já julgasse na cruz aquilo. Entendeu? Quando a gente pede perdão ao nosso irmão, é um atenuante para o que a gente fez. Então você chegar para o irmão, pedir perdão, ou corrigir o seu procedimento, se arrepender, colocar diante de Deus, confessar aquilo, Deus perdoa e esquece. O que eu tenho que fazer então? Quando eu percebo que eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que ir lá, tenho que corrigir, tenho que pedir perdão, tenho que correr atrás. Quando eu percebo alguém chega para mim e fala, Charles, você está errando nisso daqui. O que eu tenho que fazer? Me corrigir o mais rápido possível, porque Deus está usando aquela pessoa para eu tratar isso que está sendo escrito no livro. É possível que quando nós cheguemos lá diante do nosso Deus, tenha muita pouca coisa para a gente ainda ser julgado. A nossa vida, então, remir o tempo também significa isso. Correr atrás dos erros que nós cometemos para corrigir esses erros, para reconstruir o que quebramos. É possível que a gente chegue lá no céu, então, quando nós formos julgados lá no tribunal de Cristo, a gente ter pouca coisa para ser julgado, porque a maioria já foi julgada na cruz, quando nós pedimos perdão. Entenderam isso? Não, esse julgamento do grande trono branco é só para condenação. É um tribunal de júri mesmo. O dos crentes é tribunal de contas. Não, tá? Principalmente os crentes, a igreja hoje já foi julgada aí nesse momento. Não tem... Então, eles serão inocentados também pelo mesmo critério. Qual o critério desses crentes? O nome deles escrito no livro da vida. Isso é uma questão importante que nós falamos, né, no domingo passado. Somos filhos da graça, foi até o que o Lucas falou. Sempre foi assim. Desde o passado até no futuro, o que salva, a salvação é pela graça. Ninguém foi lá com sua própria caneta e escreveu, ó, põe meu nome aí porque eu posso no livro da vida. Quem faz isso, na verdade, está escrevendo é no outro livro, mais uma coisa errada. Quem escreve o nosso nome é o Senhor Jesus Cristo no livro da vida. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. Vocês entenderam essa questão da confissão, que é algo que resolve realmente alguma coisa errada que a gente escreveu? A confissão, o pedido de perdão, buscar a mudança. Esse processo também da exortação, no Novo Testamento, ele coloca como muito importante. Talvez algumas pessoas não vejam a importância tanto de você exortar
quanto de você ser exortado, mas é importantíssimo porque a exortação é uma forma já de purificação no Novo Testamento, na era da igreja. A igreja, ela já está sendo purificada. Vocês lembram disso? Que ela já está sendo purificada. Lá em Efésios, capítulo 5, Efésios 5, a partir do versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo se entregou pela igreja, para a igreja, para produzir esse processo de santificação, para que lá no dia ela tivesse já mais limpinha. Então é interessante, esse processo já começou. Lá em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 6. Filipenses 1, 6. Alguém pode ler bem alto? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra já começou, a boa obra já começou. Essa obra de purificação ela já começou, pessoal. É engano a gente achar. É engano a gente achar que a purificação só vai acontecer ali no tribunal de Cristo. Meu irmão, isso que é lindo para nós, olha que chance Deus está dando para a gente. Nós já temos oportunidade de começar, de estar sendo purificado hoje. Como que eu faço isso? Através desse perdão, desse lavar dos pés de uns dos outros. Você lembra essa cerimônia que Jesus fez, o lava-pés? Aquilo ali era um símbolo importantíssimo para a igreja. De que eu preciso dar perdão para o meu irmão, eu preciso perdoá-lo, eu vou limpar o pé dele. Não é ele limpar o meu pé, vem limpar o meu pé. Não, eu vou limpar o pé dele. Eu vou limpar o pé daquela pessoa que está com o pé sujo. Foi isso que Jesus fez. Ele está falando de pecado ali, tanto é que, como é que a gente sabe isso? Porque Pedro ele fala, então eu não vou deixar o senhor limpar meu pé. O que Jesus falou? Se eu não limpar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro o que fala então? Pô, então me lava tudo, lava. Pedro, você já foi limpo. Ou seja, a salvação você já tem. O que você precisa? Do perdão dessas coisas do cotidiano, do dia a dia, da sua caminhada pela vida. E esse lava-pé, o Senhor Jesus falou, vocês viram o que eu fiz? Ele fala, lembra que o Senhor Jesus ele fala, vocês viram o que eu fiz? Ou seja, ele se vestiu como escravo, ele fez o trabalho que se dava para o pior escravo. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Se vocês viram fazer, vocês têm que fazer uns com os outros. Então, esse processo de purificação, gente, ele já está acontecendo hoje. Não espera chegar ao tribunal de Cristo. E quem é incrédulo não está se purificando. Por isso vai ter tanta coisa escrita ali no livro. Eles vão ser julgados segundo essas coisas. Mas eles não serão inocentados, porque o nome deles não está escrito no livro da vida. Veja bem, nós não somos inocentados pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O que nos garante a salvação não foi algo que nós fizemos, foi o que Cristo fez e que nós reconhecemos, aceitamos e deixamos Ele modificar a nossa vida.
O mérito da nossa salvação é todo de Jesus. Tudo bem, pessoal? Nós seremos julgados por cada ação, assim como eles. O que a gente está fazendo hoje, pessoal, está sendo escrito. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, as decisões que eu tomo, quando eu sou cabeça dura, quando eu sou mentiroso, quando eu sou falso, quando eu venho para a igreja só por obrigação, quando eu não venho para a igreja, tudo isso está sendo escrito. Tudo isso está sendo anotado. E um dia nós vamos prestar conta disso. Um dia nós vamos prestar conta disso. Aí você pode falar, não, mas eu vou ser salvo. Cara, mas para que você vai trazer essa desonra para o Senhor Jesus? Se você fala assim, eu não preciso me purificar porque no final eu estou salvo. Só que tem um outro efeito aí também. Que isso demonstra muito egoísmo. O fato de eu viver errado pode levar outros incrédulos a manterem a incredulidade deles. E esse sangue vai ser cobrado da nossa mão. Agora, se eu procuro viver corretamente o que a Bíblia me ensina, isso vai ser uma coisa positiva para eu poder ser instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. Percebe? A questão é muito mais complexa. Estou salvo, então estou garantido. Cara, não é só isso não. Lógico que a gente está garantido, porque se a salvação de Jesus dependesse de mim, estava todo mundo perdido aqui, pessoal. Vamos jogar isso, não é verdade? Se eu tivesse que reter pelo meu esforço a minha salvação, não sobrava um. Só que, se o Senhor nos deu, nós somos salvos, a gente precisa obedecer o que Ele quis. E outra reflexão importante, o fato de uma pessoa colocar assim, olha, eu já estou salvo, meu nome já está escrito no livro da vida, então vou fazer o que eu quiser, deve gerar uma pergunta. Você realmente está salvo? Com esse raciocínio? Porque para o nosso nome ter sido escrito no livro da vida, existem algumas coisas que a gente precisa entender. Uma delas é o que significou o sacrifício de Jesus. Olhar e pensar, eu vou continuar vivendo a vida errado, significa que você não entendeu o que significa a vida de Jesus. O que significou a morte dele. E se você não entendeu isso, é possível que você não seja ainda um crente, um cristão de verdade. A questão é muito mais complexa e não pode ser olhada de uma forma simplista. Eu não falei isso. Não falei isso. Eu falei isso, pessoal? Deus não é suficiente. Olha, se eu falei isso, já paga porque eu não creio nisso. Deus é suficiente em que sentido? Olha, esquece isso, que eu não é o que eu creio. Se eu falei, depois eu falo, Tiago. Eu não creio que Deus... É porque é o seguinte, tem gente que pensa o seguinte, eu preciso fazer coisas para que eu seja salvo, ou seja, a morte de Cristo não foi suficiente. E isso é errado. Isso não. Então, a pessoa que pensa isso, eu vou até depois rever aí, não. Porque se eu falei isso, eu não creio nisso, tá bom? Para mim, a morte do Senhor Jesus Cristo é suficiente, completa, absoluta. Se alguém vai para o céu por causa disso, tá? E Paulo mesmo fala, se você acha que você pode ir para o céu fazendo coisas boas, então Jesus morreu em vão, se isso fosse verdade. E não é. Então é nesse sentido aí. Tudo bem? A morte de Cristo ela é suficiente. Tudo bem? Ela é necessária, na realidade, sem ela não haveria salvação. Sem a morte de Jesus não haveria como o homem ser salvo, né? O texto, então, nessa passagem, ele termina
dizendo, se alguém, no versículo 15 lá de Apocalipse 20, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lado de fogo. Aí sim é a segunda morte, é o fim de toda a maldade. Aí não existe mais maldade sobre a terra. Por quê? Ó, o falso profeta está lá, lembra lá no versículo 10? O diabo foi lançado lá para dentro, a besta, o falso profeta, todos os maus foram lançados lá para dentro. Então, necessariamente, ser lançado no lago de fogo implica em ser co-participante da perda do diabo. Isso. Ser atormentado com todo. Isso, aí, isso. Então, esse texto pode ser citado, sem dúvida de dúvida, para refutar aqueles partidários do aniquilacionismo da alma e aqueles que acreditam no inferno como uma espécie de estado, com simplesmente estado de distância de Deus. O que o Lúcio está falando, ele está falando corretamente que essa ideia que a gente está vendo, essa verdade que a gente está vendo, tira aquela ideia do aniquilacionismo, que é o quê? Que a pessoa errada, ela simplesmente deixa de existir. Isso não tem respaldo bíblico, pessoal. Porque a Bíblia nos ensina que essas pessoas vão sofrer por toda a eternidade. Por isso, de novo, que a gente tem aí a urgência de pregar o Evangelho. Porque o que a gente está tratando é do destino eterno da pessoa. Isso é uma questão importante. Todos aqueles, já está lá então, Satanás, o falso profeta, a besta, e agora são jogados todos os outros que sobraram. O mal, ele deixa de existir na nossa existência. Isso é importante por quê? Porque o mal, ele não está localizado em coisas. O mal, ele está localizado em pessoas. Tá? E as consequências dele. Então, assim, o pecado hoje, ele não habita um extintor de incêndio, um violão, um instrumento. O pecado, ele está dentro das pessoas. Se todas as pessoas que têm o mal dentro delas são lançadas no lago de fogo, esse mal, ele deixa de existir na nossa existência aqui. Fez sentido? Por isso que quando a gente pensa em salvação, a gente pensa em 3 realidades sobre o pecado, que a gente vai colocar pela letra P. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós fomos salvos da pena do pecado. Qual é a pena do pecado? A morte eterna, o lago de fogo por último, que é a segunda morte. Tá? Nós fomos salvos então da pena do pecado. Nós estamos sendo salvos hoje do poder do pecado. E nesse dia nós seremos salvos da presença do pecado. Entenderam isso? Então hoje a gente está sendo salvo do poder do pecado, que tenazmente nos assedia, e nós um dia seremos absolutamente salvos da presença. Não haverá mais presença do pecado ao nosso redor. Aí começa o estado eterno, que é a aula que vem. Certo? Pessoal, o que eu queria deixar como desafio para nós? O critério do julgamento é o mesmo para crentes e para incrédulos. O que a gente está fazendo com a nossa vida? Basicamente é isso. Está tudo sendo registrado. Tudo. Agora, o que vai nos salvar é diferente. Porque o que vai nos salvar é o mesmo critério, só que eles não aceitaram esse critério. Nós seremos salvos porque o nosso nome está escrito no livro da vida, deles não está. O que a gente tem que fazer? 2 coisas. Primeiro, pessoal. Cara, eu preciso tratar o mais rápido possível dessas coisas feias que eu escrevi na minha história. Pedindo perdão, mudando de conduta. Aceitando os conselhos, dando conselhos. Eu preciso o mais rápido possível corrigir erros, corrigir falhas. Porque um dia esses livros também vão ser abertos, não para me lançar no lago de fogo, mas vai ser computado aí os galardões.
Então a primeira coisa é olhar para a minha vida e deixar Deus tratar a minha vida o mais rápido possível. Agora a segunda coisa mais importante, também muito importante, pessoal, a gente precisa pregar o Evangelho, gente. O Evangelho é a solução para o problema do que essas pessoas estão escrevendo no livro delas. A gente precisa pregar o Evangelho de Jesus, porque no momento que a pessoa crê, o nome dela está escrito no livro da vida, e agora ela vai poder ter a condição de corrigir o que ela já escreveu. E até muita coisa do que ela escreveu vai ser destruído no momento que ela se converte. Por quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura. Já pensou você pegar o seu livro, com tanta coisa errada que você já escreveu, Deus simplesmente destruir aquilo, olha, daqui para frente? Cara, que graça. Por isso que faz um pouco mais de sentido quando a gente pensa no que Paulo falou. Onde abundou o pecado, Deus pega aquele livrão que eu escrevi, taca fogo, taca lá no fundo do mar. Cara, daqui para frente, vamos lá? Vamos fazer direito agora? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, as que tudo se fez novo. Graças a Deus, né? Por isso. Pessoal, então daqui para frente vamos escrever direito. Né? Vamos escrever coisa boa. E da sua conversão até hoje, se você percebeu que você escreveu algumas coisas, vamos corrigir isso daí e vamos pregar o Evangelho, pessoal, porque isso é a solução para que essa pessoa que a gente está pregando não esteja lá nesse dia, no grande trono branco. Eu quero glorificar a Deus, ir para o céu e levar o maior número de pessoas comigo. Vamos orar? Pedir ao irmão que sinta desejo de orar, que ore nesse momento, agradecendo, mas também pedindo. Amém? Pessoal, Deus abençoe. Eu vou passar a palavra para o pastor Paulo, fazer o encerramento da escola dominical.